Começa a nossa análise de hoje e a gente vai mergulhar numa história assim de poder, de fé e de um confronto que é literalmente explosivo. As fontes que temos são trechos de Bíblias de estudo, com foco em um capítulo bem específico, bem denso, o primeiro capítulo de 2 Reis. A nossa missão aqui é desvendar essa colisão intensa entre um rei de Israel, o Acázias, e o profeta Elias. E é fundamental, né, entender o cenário da época. Isso não acontece do nada. A gente está num período de enorme instabilidade política e espiritual para o reino de Israel. O reino vizinho de Moabe está se rebelando e internamente tem uma crise de lealdade muito profunda, tanto ao rei quanto, mais importante, ao Deus da nação. O palco assim está montado para um drama de consequências altíssimas. Então vamos direto para o início dessa crise. A história começa com o rei Acasias enfrentando 2 problemas gigantescos e ao mesmo tempo. O primeiro é político. Moabe, que era um estado vassal que pagava tributos a Israel, se rebela logo depois da morte do pai de Acasias. O infame rei Acabe. Exato. E o segundo problema é pessoal e talvez até mais urgente. O próprio rei sofre um acidente grave. Ele cai das grades do quarto de cima do palácio dele em Samaria. E esse acidente é o catalisador de tudo. Um líder, muitas vezes, é definido pela forma como reage a uma crise, né? E o Acasias, ferido, talvez em pânico, ele toma uma decisão que sela o destino dele. Em vez de se voltar para o Deus de Israel, que era o procedimento esperado para um rei daquela nação, ele envia mensageiros para consultar uma divindade estrangeira. E não é uma divindade qualquer, certo? Ele busca Baal-zebub, o deus da cidade filisteia de Écron. E a consulta é bem direta, ele queria saber se ia se recuperar da lesão ou não. Num momento de crise dupla, porque a primeira reação dele é procurar um deus de fora. O que isso nos diz sobre o estado do reino e do próprio rei? É uma ótima pergunta. Revela, assim, a profundidade da crise espiritual que Israel vivia. Acasias era filho de Acabe e Jezabel, né, o casal real que basicamente institucionalizou o culto a Baal em Israel. Então, para ele, essa atitude era quase um padrão de família. Ah, entendi. Mas politicamente é um ato de repúdio público ao Deus que, segundo a tradição deles, tinha fundado a nação. É como se ele estivesse declarando que o Deus de Israel era, sei lá, impotente ou irrelevante para a crise pessoal dele. Algo a mais nessa história. Exato. O nome Baal-zebub provavelmente é uma corruptela, uma distorção de zombaria usada pelos israelitas. O nome original da divindade era muito provavelmente Baal-zebu, que significa algo como Baal, o príncipe, ou Baal exaltado. Os escritores bíblicos, num ato de desprezo teológico, o chamam de Baal-zebub, que pode ser traduzido como Senhor das Moscas. Senhor das Moscas. Nossa, isso é uma provocação genial. Então o próprio texto já está, assim, editorializando, diminuindo a divindade que o rei de Israel escolheu honrar? Precisamente. É uma crítica embutida no nome. É uma forma de dizer que o Deus que o rei procura é associado à podridão, ao que é sujo, e não a um príncipe exaltado. E essa escolha do rei se torna o ponto central do conflito que está por vir. A questão que o profeta Elias vai levantar depois resume tudo. Sim. Ele pergunta, por acaso não existe Deus em Israel para que vocês precisem consultar o Senhor das Moscas, o Deus de Écron? É uma crítica devastadora à liderança. Ok, então os mensageiros do rei partem para Écron com essa missão, mas a viagem deles é interrompida. Um anjo aparece para o profeta Elias e o envia para interceptar esses homens com uma mensagem para o rei. E, assim, não é uma mensagem nada sutil. Não, de jeito nenhum. É uma sentença. A função do profeta nesse contexto não é de um vidente, mas a de um porta-voz que declara a vontade divina. Elias encontra os mensageiros e entrega o veredito. Não tem espaço para interpretação, não tem ambiguidade. A frase exata que as fontes destacam é: da cama em que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. É uma sentença de morte direta. Carimbada. E veja a inversão de poder. O rei envia mensageiros para buscar uma palavra de um deus estrangeiro.
Em vez disso, eles voltam com uma palavra do Deus de Israel, entregue pelo representante dele. É um confronto direto de autoridades. Total. O profeta falando em nome de Deus está efetivamente cancelando a consulta do rei. O destino de Acasias não é selado pela queda, mas pela resposta espiritual dele a essa queda. Os mensageiros, imagino que, abalados, voltam para o palácio muito antes do esperado, né? O rei Acasias os confronta, pergunta, ué, por que vocês já voltaram? E eles relatam o encontro, a mensagem que receberam, e a primeira coisa que o rei quer saber é como era o homem que falou isso. E a descrição que eles dão é icônica, uma das mais famosas da Bíblia. Eles não sabem o nome dele, mas o descrevem fisicamente. Como? Um homem vestido de pelos e com os lombos cingidos de um cinto de couro. E o rei o identifica na hora, ele diz, é Elias o Tisbita. Isso me faz pensar por que essa descrição é tão específica e tão importante. O que a aparência de Elias nos diz sobre ele? A aparência dele é em si uma mensagem, é um protesto visual. A corte real vivia no luxo, com tecidos finos. Elias se veste com peles de animais e um cinto de couro rústico. É a roupa do deserto. Do homem que vive à margem da sociedade, do sistema. Ele está visualmente rejeitando os valores da corte que ele confronta. E quando o rei o chama de o Tisbita, ele está se referindo à cidade de origem dele, Tisbé. Ou seja, ele é um forasteiro. Um outsider. Exato. Alguém de fora do centro do poder de Samaria. O que reforça ainda mais essa imagem. Então a roupa dele já é uma declaração, né, de que ele não joga o jogo do poder do palácio. E a reação do rei Acasias, sabendo que a mensagem veio do temido Elias, é o que leva a história a um nível, nossa, completamente novo de drama. Ele não se arrepende, não reflete, a reação dele é tentar reafirmar o poder pela força. É a reação clássica de um poder autoritário quando sua legitimidade é desafiada, né? Em vez de lidar com a mensagem, ele ataca o mensageiro. Ele decide que vai prender Elias. E para isso, ele envia um capitão com 50 soldados. 50. 50 homens, para prender uma única pessoa. É uma demonstração de força militar para resolver o que ele vê como um problema de insubordinação. O capitão e seus homens encontram Elias no topo de um monte, o que já é uma imagem poderosa. O profeta está num lugar elevado, e a ordem do capitão é carregada de autoridade real. Ele diz, homem de Deus, o rei diz, desce. Essa frase é a chave para o que acontece a seguir. Note a hierarquia que o capitão estabelece. Ele reconhece o título de Elias, homem de Deus, mas imediatamente o subordina à autoridade do rei. O rei diz, desce. Na mente dele, a ordem do rei está acima do status espiritual do profeta. Ele está tentando colocar Deus sobre a jurisdição do Estado. E a resposta de Elias é uma das mais chocantes da narrativa. Ele não discute, não tenta fugir, ele pega o título que o capitão usou e o transforma num teste de poder. Ele responde, se eu sou o homem de Deus, desça fogo do céu e te consuma a ti e aos seus 50. É uma lógica impecável e ao mesmo tempo aterrorizante. Elias está dizendo, você me chamou de homem de Deus. Vamos ver se esse título é real ou só uma formalidade. Sim. Se for real, então a autoridade que me respalda é a de Deus, não a do rei. E essa autoridade tem poder de vida e de morte. E é exatamente o que acontece. O fogo desce do céu e consome o capitão e seus 50 homens. É uma demonstração de poder que não deixa margem para dúvida. Mas a história não para aí, o que é quase inacreditável. A notícia chega ao rei Acasias e ele repete a ação. Ele envia um segundo capitão com mais 50 homens. O que nos diz muito sobre a psicologia da tirania. Para o Acasias, recuar agora seria admitir que existe uma autoridade maior que a sua. Seria uma humilhação pública. Pois é. Então, em vez de aprender a lição, ele dobra a aposta. Provavelmente pensando que mais força vai resolver o problema. O segundo capitão chega, segundo as fontes, com uma ordem ainda mais insolente. E o resultado é o mesmo. O fogo dos céus consome de novo. 100 homens mortos por causa da teimosia de um rei. É um ciclo de arrogância e destruição. Mas então,
a história dá uma virada. O rei, ainda determinado, envia um terceiro grupo. Só que o capitão deste grupo tem uma abordagem completamente diferente. Sim, este terceiro capitão é o personagem mais inteligente da história até agora. Ele aprendeu com o destino trágico dos predecessores dele. Ele entende que a força bruta não vai funcionar. Ele percebe que não está lidando com um rebelde comum, mas com um poder de outra magnitude. E o que ele faz? Em vez de gritar ordens de baixo, ele sobe um monte, se aproxima de Elias e se ajoelha. A postura dele é de submissão. E ele suplica, ele não ordena. Ele diz algo como: Homem de Deus, peço que a minha vida e a vida destes teus servos sejam preciosas aos teus olhos. Nossa! Fogo já consumiu os outros. Por favor, poupe a nossa. É uma mudança radical de estratégia. Ele abandona a imposição e adota a humildade. Ele não desafia o título de homem de Deus, ele o afirma e age de acordo com o que esse título significa. E essa humildade, esse reconhecimento da verdadeira hierarquia de poder, é o que finalmente quebra o ciclo de violência. A humildade alcança o que a arrogância não conseguiu. Exatamente. E depois dessa súplica, um anjo do Senhor diz a Elias para não ter medo e descer com o capitão para encontrar o rei. A humildade abriu o caminho para o diálogo. Essa instrução para Elias não ter medo é interessante, né? Mesmo ele sendo tão poderoso, ele ainda sentia medo. Claro, isso humaniza o profeta. Ele não é um super-herói invulnerável. Ele é um ser humano que está prestes a entrar na jaula do leão, a se colocar nas mãos de um rei furioso, teimoso, que já tentou prendê-lo 3 vezes. Verdade. O anjo precisa assegurá-lo de que ele está sob proteção divina. O poder que ele exerce não é dele, é de Deus, e ele depende dessa proteção para sobreviver. Então Elias desce e vai pessoalmente até o rei Acasias. Ele fica cara a cara com o monarca doente na cama dele e entrega a sentença final, sem intermediários. E ele repete a mensagem, a acusação central. O texto diz: Assim diz o Senhor, por que enviaste mensageiros a consultar Baal-Zebube, deus de Ecrom? É porque não há Deus em Israel, cuja palavra se possa consultar? Portanto, da cama em que estás deitado, não sairás mais. Certamente morrerás. Uau! A sentença é entregue, pessoalmente, pela autoridade que a decretou. Não tem mais como escapar. E a história termina de forma concisa e inevitável. Acasias morre exatamente como Elias tinha dito, e como ele não tinha filhos para sucedê-lo, o irmão dele, Jorão, assume o trono. A palavra do profeta se cumpre ao pé da letra. Fim da história para Acasias. É o encerramento perfeito do ciclo. A palavra do profeta, representando a autoridade divina, se prova final e absoluta sobre o poder, a vontade e a força militar do rei. Então, depois de toda essa história de teimosia, poder e fogo celestial, qual é o significado mais profundo aqui? Claramente não é só sobre um rei azarado e um profeta com temperamento forte. Se a gente conecta isso a um quadro mais amplo, que é o que as fontes de estudo nos ajudam a fazer, a história funciona como um aviso severo. Para a nação de Israel, a identidade e a própria sobrevivência eram vistas como diretamente ligadas à fidelidade deles à aliança com Deus. Um rei que se volta publicamente para outros deuses não está só cometendo um erro de fé pessoal. Ele está, na visão do texto, cometendo um ato de traição nacional. Exatamente, ele está minando a fundação espiritual e política sobre a qual o reino foi construído. A crise médica de Acasias rapidamente se torna uma crise de identidade nacional. Entendi. E a resposta de Deus através de Elias é tão severa porque a ameaça é vista como existencial. Se o líder abandona a base da nação, a nação inteira corre o risco de desmoronar. E a reação dos 3 capitães parece quase uma parábola dentro da história principal, né? Os 2 primeiros agem com a arrogância do poder que lhes foi delegado, confiando cegamente na autoridade do rei, e são destruídos por um poder maior. O terceiro age com humildade, com sabedoria, reconhecendo o poder que está diante dele, e ele e seus homens são poupados. Sim, a história deles é um microcosmo de todo o conflito.
Mostra que a forma como a gente se aproxima do poder importa, e muito. O desafio direto e arrogante leva à aniquilação, enquanto o reconhecimento humilde da realidade leva à sobrevivência e até mesmo à resolução. Isso nos deixa com uma reflexão final que vai muito além desse contexto antigo. A narrativa traça uma linha muito clara entre a arrogância das exigências e a sabedoria dos pedidos humildes quando se está diante de um poder esmagadoramente superior. O que nos faz pensar? Em qualquer situação da vida com um claro desequilíbrio de poder, seja numa empresa, numa negociação ou até em relações interpessoais, qual é o real valor de escolher o desafio frontal em vez da humildade estratégica? A história sugere que a abordagem que parece mais forte, a da imposição, pode ser, na verdade, a mais frágil e autodestrutiva. E a abordagem que parece mais fraca, a da humildade, pode ser a que não apenas preserva, mas que, no fim das contas, alcança o objetivo.